vocês, né, para a escolha do primeiro baralho de tarô. Primeiro, por quê? Porque os baralhos têm muitos tipos diferentes, muitos mesmo. Assim, eu nem cheguei a pesquisar quantos, mas eu sei que tem muitos. Tem estilos, né, de baralhos muito diferentes. Cada baralho, cada desenho, cada artista, né, ele coloca ali um pouco do seu estudo, um pouco da sua experiência, né, naquele baralho, naquele desenho. Então, as imagens podem ser muito diferentes umas das outras, né, até mesmo o sistema de interpretação das cartas também de um tarô para o outro pode ser diferente, como por exemplo, né, eu falei quando eu falei para vocês dos baralhos mais conhecidos atualmente, né, que são 4, o tarô de Marsella, o Rider-Waite, o Thoth e o mitológico, né. O tarô de Thoth, por exemplo, ele é um tarô muito mais baseado na cabala, né? Nos estudos da cabala, que é tudo, assim, tem várias interligações, né, com outras ciências esotéricas, né, com a numerologia da cabala mesmo, né, com os símbolos que são próprios dos conceitos cabalísticos, né, alguns outros arquétipos relacionados à astrologia, à mitologia, né, aos deuses egípcios, enfim, há um monte de coisa. Então, assim, é uma mistura de símbolos ali, né? É um baralho muito rico, né? Mas eu, pessoalmente, né, não é um tipo de baralho que me atrai, né? Talvez por, né, meu pai e minha mãe ter sido o tarô de Marsella, que é esse daqui, né? Que é o mais tradicional de todos, são os desenhos assim mais fiéis, né, aos desenhos históricos, né, aos relatos históricos do tarô. Então, quando eu conheci esse baralho de Thoth, por exemplo, né, que eu tô dando exemplo para vocês, eu não me identifiquei, porque eu olhei para aquelas figuras e eu não consegui reconhecer ali os arquétipos da jornada do louco, né? Representados aqui nos arcanos maiores do tarô de Marsella, por exemplo, né? Eu não consegui ter essa conexão. Mas para uma pessoa que ela tem, né, um estudo esotérico mais aprofundado, que também não é o meu caso, viu, gente, né? Eu conheço pouquíssimo mesmo, assim, uma coisa ou outra, porque eu sempre estudei o tarô no sistema simbólico, né? No sistema de realmente interpretação das figuras, das cores, né? Da identificação dos arquétipos, do que aquela cena tá falando pra gente, né? Em qual momento de vida que a gente pode encaixar aquilo que o arcano tá dizendo. Então eu sempre estudei muito mais voltada para essa vertente simbólica, até assim, muito pela minha formação mesmo de psicóloga, né? Porque dentro da psicologia a gente trabalha muito essa questão da simbologia, das representações, e, e aí eu já tive essa tendência da psicologia de também olhar para o tarô dentro dessa vertente, tá? Mas isso não significa que o outro sistema, né, de interpretação esteja errado, né? Não está. Ele está certo também dentro dos conceitos ali, dentro, né, daquela linguagem específica, tá? Mas no meu caso, eu me identifico muito mais, né, com a estrutura simbólica, né, com esse sistema simbólico que conversa muito mais comigo do que o sistema cabalístico, né? O tarô mitológico também, né, que eu falei para vocês em um outro vídeo, que é uma história à parte, assim.
É um tarô bem bonito, né? Ele tem figuras muito bonitas e ele conta as tragédias mitológicas mesmo, né? E ele é um tarô que ele foi muito baseado, né, na mitologia. Então ele também não tem, assim, não é que não tem, ele tem a ver, mas é muito difícil fazer a correlação direta da interpretação do tarô mitológico com um tarô tradicional, né? Um tarô, por exemplo, baseado na estrutura do tarô de Marsella, né? A gente vai ver também muitas coisas, assim, que precisa ter a ver, né? Vamos dizer assim, precisa não, né? Que parece obrigatório, mas, assim, que favorece, né? Quando a gente consegue fazer um trabalho de percepção, né? Daquilo que se identifica conosco. Facilita bastante, né? Então, por isso que eu também resolvi trazer, porque hoje em dia, né, a gente tem muita informação, a gente tem muitas possibilidades, muitas opções, né, dos estilos de tarô e tudo mais. Então, é mais para ter aí né, um norte, aí para ter uma orientação de por onde seguir, tá? Eu demorei muito para conhecer toda essa variedade de tarôs e de possibilidades, porque como eu contei para vocês, eu recebi esse baralho em 2002, tá? E eu fui começar a estudar ele em 2004. Na época a gente não tinha internet, né? Não tinha essa facilidade de acesso às informações como a gente tem hoje. E então eu fiquei muito tempo só estudando o tarô de Marsella mesmo, né? Então eu procurava livros, eu procurava referências que tinha como base, né, de estudo esse tarô específico, tá? E eu peguei alguns livros, né, no começo, quando eu comecei a estudar, que falavam um pouco, né, dessa abordagem mais esotérica, né, que, assim, visa mais um desenvolvimento até mesmo espiritual, né, aprofundar a sua conexão espiritual com o tarô e tudo mais. Mas a maioria, né, dos livros que eu consegui encontrar era direcionando mesmo para o sistema simbólico, né, que a gente pode aplicar mais, é mais aplicável na nossa vida, né, que a gente pode utilizar de diversas maneiras. Aí você é que vai direcionar, você que vai escolher, né, a maneira como você pode utilizar o tarô. E lógico, né, que a gente também pode utilizar o tarô mesmo utilizando a abordagem simbólica para o desenvolvimento espiritual, né? Espiritual não no sentido de seguir uma religião, mas espiritual no sentido de se conectar, né, com a sua espiritualidade, né? De trazer respostas que você muitas vezes busca na materialidade, não encontra, né? Então a gente pode utilizar o tarô dessa forma também, né? E aí o que eu tava falando é o seguinte, né? Como quando eu comecei não tinha tanta variedade, eu não tinha essa facilidade, eu não precisei passar por esse processo de escolha. Mas eu vejo que, por exemplo, as pessoas que vêm me perguntar, né? Poxa, cara, eu tô querendo estudar tarô, o que que você me indica? Como é que eu faço? Porque tem um assim, tem um assim, tem um lá, outro aqui, outro, né? De outro jeito, um de outra cor e tudo mais. E aí eu vi que isso realmente acabava se tornando um empecilho, porque a pessoa ficava muito confusa e não sabia que direção seguir, né? Então, estou trazendo aqui para vocês essas dicas, né? Esse direcionamento.
assim, para ser usado como se fosse um GPS mesmo, entendeu? Nem hoje a gente tem a facilidade do celular, da internet e tudo mais. É muito mais fácil a gente chegar no nosso objetivo com o GPS.